Muito bem, então, nós hoje vamos iniciar então o estudo sobre proporcionalidade e semelhança em geometria. Para iniciar essa parte, nós vamos relembrar um pouquinho de alguns conceitos importantes como razão e proporção. Razão é a comparação entre duas grandezas, certo? Elas podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. Enquanto proporção é a igualdade de duas razões. Quando duas razões têm termos diferentes, mas que representam a mesma quantidade, elas formam então uma proporção. Dentro da geometria, nós direcionamos o conceito de razão e proporção principalmente ao estudo das medidas dos lados de figuras geométricas e de segmentos de reta. Iniciando, então, nós vamos começar a trabalhar com a proporcionalidade entre segmentos de reta. O que é um segmento de reta? É o espaço de uma reta compreendido entre dois pontos. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei um segmento AB, que mede 4 centímetros, e um segmento CD, que mede 2 centímetros. E com esses dois segmentos, eu quero escrever a razão do segmento AB para o segmento CD e quero escrever a razão do segmento CD para o segmento AB. O que é escrever a razão? É escrever a relação entre as duas medidas desses segmentos. Então, quanto mede o segmento AB? Ele mede 4. Quanto mede o segmento CD? Ele mede 2. Então, se eu estabelecer a razão entre o segmento AB e o segmento CD, eu vou pegar a medida do segmento AB, que é 4, e vou dizer que esse 4 está para a medida do segmento CD, que é 2. Ou seja, a razão entre os segmentos AB e CD é 4, que está para 2. Quando nessa razão é possível a gente fazer a simplificação, nós a fazemos. Então, nós vamos simplificar essa razão aqui por 2. A razão entre os segmentos AB para CD, então é de 2 para 1. 2 centímetros do segmento AB está para cada 1 centímetro do segmento CD. A razão entre os segmentos CD e AB. Primeiro, quanto mede o segmento CD? Ele mede 2. Quanto mede o segmento AB? Ele mede 4. Ou seja, a razão entre os segmentos CD e AB é a razão de 2, que está para 4. Novamente, o 2 e o 4 podem ser simplificados. E aí nós dizemos que a razão entre CD e AB é 1 para 2. Isso quer dizer que cada 1 centímetro do segmento CD corresponde a 2 centímetros do segmento AB, estabelecendo então a comparação entre as medidas desses segmentos de reta. Continuando a estabelecer a comparação entre as medidas dos segmentos de reta, nós sabemos que os segmentos de reta eles podem formar figuras geométricas, como eu tenho nesse exemplo aqui. No primeiro exemplo, eu tenho o retângulo EFGH, que tem como altura a medida de 8 centímetros e como base ou comprimento a medida de 12 centímetros. Também temos aqui embaixo um retângulo IJKL, que tem como altura a medida de 6 centímetros e como comprimento ou largura a medida de 9 centímetros. Nós vamos estabelecer no primeiro exemplo, a razão entre a altura e a base. A altura é o segmento EF. Ele mede quanto? Ele mede 8. A base é o segmento FG, que mede quanto? 12. Então, aqui nós temos a razão 8, que está para 12. Porém, é sempre interessante a gente trabalhar com a razão entre segmentos na forma mais simples possível, ou seja, eu preciso simplificar essa razão. Então, como 8 e 12 são múltiplos comuns do 4, eu vou simplificar essa razão
dividindo ambos os termos por 4. Ficando, então, a razão entre os segmentos como 2, que está para 3. Ou seja, a cada 2 centímetros da altura, nós temos 3 centímetros da base. A razão entre as medidas desse retângulo é a razão de 2, que está para 3. No exemplo de baixo, nós temos aqui, então, a razão entre os segmentos IJ e JK, que também é a altura e a base. Então, a altura no segmento IJ, ele mede 6. Já a base mede 9. Em termos gerais, nós temos 6, que está para 9. Como 6 e 9 são múltiplos comuns do 3, eu vou simplificar essa razão dividindo ambos os termos por quem? Por 3. Ficando, então, a razão de 2 para 3. Ou seja, para cada 2 centímetros da altura, nós temos 3 centímetros da base. Observem que os dois retângulos têm medidas diferentes, porém, a razão entre os segmentos que formam os lados é igual. Por isso, nós podemos dizer que os dois triângulos são triângulos semelhantes, porque a razão que estabelece a comparação entre as medidas dos lados desses retângulos é a mesma, ou seja, formam segmentos proporcionais. Como que a gente verifica a existência de uma proporção? Então, vamos pegar aqui a primeira razão que eu encontrei para os dois retângulos, certo? Uma é 8, que está para 12, e a outra é 6, que está para 9. Lá no 7º ano, nós aprendemos a verificar quando um par de razões forma uma proporção, certo? E lá dizia que o produto dos meios precisa ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, se eu multiplicar as diagonais aqui e eu chegar no mesmo resultado da multiplicação, as duas razões formam uma proporção. Então, 8 vezes 9, 72. 12 vezes 6, 72. Observaram que o produto dos meios pelo produto dos extremos é igual? O que comprova mais uma vez que a razão entre esses segmentos, né, formam então uma proporção, certo? E isso também nós observamos quando chegamos à forma reduzida da razão. No primeiro retângulo, 2 está para 3, e no segundo retângulo, 2 também está para 3. Usando então esse conceito de razão entre os lados das figuras geométricas, eu trouxe um exemplo aqui que é uma aplicação dos segmentos proporcionais nas figuras geométricas. No probleminha diz assim: Bruna quer ampliar uma fotografia 3x4, que tem 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento, de maneira em que as razões das medidas do maior e do menor lado da fotografia da ampliação sejam iguais. Qual deve ser a medida do menor lado para que dessa ampliação, sabendo que o maior lado tem 6 centímetros? Então, observem, quando a gente vai ampliar uma fotografia, para ela não ficar retorcida, fora de forma, nós temos que manter as proporções, as medidas proporcionais à sua medida original. Então, se o maior lado da fotografia vai ter 3 centímetros, quanto vai ter o menor lado, considerando que a fotografia original tem 4 como maior lado e 3 como menor lado? Então, se elas precisam ser proporcionais, nós montamos a seguinte proporção. O lado AB está para o lado BC, assim como o lado EF está para o lado FG. E aí nós substituímos. Quanto mede o lado AB? Ele mede 4 centímetros. Quanto mede o lado BC? Mede 3. Assim como o lado EF mede 6 e o lado FG
é o que eu quero descobrir, ele mede x. Formamos, nesse caso aqui, uma regra de 3. Multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos ter 4 vezes x é igual a 4x, e 3 vezes 6 é igual a 18. Formou uma equação do primeiro grau. Para isolar a variável x, que é essa medida que eu quero encontrar aqui embaixo, o 4 que está multiplicando, ele deve passar dividindo. Então, nós vamos ter que x é igual a 18 dividido por 4. Na divisão de 18 por 4, nós vamos ter, então, que x é igual a 4,5 centímetros. Ou seja, para que as duas fotografias mantenham medidas proporcionais, o lado menor da ampliação tem que medir 4,5 centímetros. Depois de resgatado esse conceito de proporção, nós temos um teorema muito importante dentro do estudo da geometria chamado de Teorema de Tales, que surgiu com Tales de Mileto, na Grécia Antiga, quando ele resolveu, então, estabelecer a altura da pirâmide de Quéops, fazendo a comparação entre a altura dele e o comprimento da sua sombra, com a altura da pirâmide e o comprimento da sua sombra no mesmo momento do dia. A partir dessa observação e de muitos cálculos, Tales de Mileto determinou que as figuras são proporcionais sempre que elas forem observadas de uma mesma perspectiva. Trazendo esse conceito para dentro da matemática, ou sobre o feixe de retas paralelas, ele diz que um feixe de retas paralelas determina em suas retas transversais segmentos ordenadamente proporcionais entre si, ou seja, a razão entre o segmento AB e o segmento BC é diretamente proporcional ao segmento DE para o segmento EF. Ou seja, essas medidas formam segmentos proporcionais, como nós colocamos aqui. AB está para BC, assim como DE está para EF. AC está para BC. O que seria o AC? Toda essa distância aqui para essa distância de baixo, está para toda essa distância aqui para a distância aqui de baixo. E assim sucessivamente, todo o lado AC para o lado AB, assim como todo o lado DF para o lado DE. Ou seja, as medidas que nós temos aqui, elas são diretamente proporcionais entre si, aplicando então o conceito de proporção. Para a gente entender então um pouco melhor, eu vou trazer algumas das aplicações do Teorema de Tales sobre o feixe de retas paralelas. Então, como eu coloquei, o primeiro exemplo diz assim: determinar o valor de x em cada caso. Nós temos aqui um feixe de 3 retas paralelas na letra A, que são as retas R, S e T, e 2 transversais, que são a reta U e a reta V. Essas 2 transversais, elas vão formar segmentos proporcionais sobre quem? Sobre as retas paralelas. Então, eu vou montar a razão. Primeiro, a primeira transversal me traz a razão 15, que está para 5. A segunda transversal me traz a razão 20, que está para x, formando o que nós chamamos de regra de 3. Como são proporcionais, eu vou multiplicar então os meios pelos extremos e vou determinar qual é essa medida de x que eu tenho aqui. Fazendo essa multiplicação, 15 vezes x, 15x é igual a 5 vezes 20, que vai dar 100. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos ter x é igual a 100 dividido por
15. Na divisão de 100 por 15, nós encontramos como resultado uma dízima periódica, que é 6,6 infinitamente. Então, como 6 se repete infinitamente, eu coloco esse tracinho ali em cima. Nessa proporção, então, o valor de x é igual à dízima periódica 6,66666, ou eu posso manter ele na forma de fração, né? Vou botar ela aqui, 100 quinzeavos, que dá para simplificar por 5, né? E aí nós temos, então, 20 terços. A mesma coisa. No exemplo B, a primeira transversal me forma a seguinte razão. 2x menos 2 está para quem? Está para 3x mais 1. A segunda transversal me traz a razão 4, que está para 7. E aí, temos que multiplicar os meios pelos extremos para poder determinar o valor de x, certo? Como nós multiplicamos o 7 por tudo isso daqui, então, 7 vezes 2x, 14x. 7 vezes o menos 2, menos 14. O mesmo acontece do segundo lado. 3x vezes 4, 12x. 1 vezes 4, mais 4. Organizando a equação, trazendo para o primeiro lado todos os termos algébricos e para o segundo lado os termos numéricos, nós vamos ter 14x, o 12x, que é positivo lá, vem para cá, negativo, menos 12x, é igual a quem? A 4, o 14, que aqui é positivo, negativo, vem para cá, positivo. Reduzindo os termos semelhantes, 14x menos 12x, nós vamos ter, então, 2x. 4 mais 14 é igual a 18. Determinando esse valor de x, o 2 passa dividindo. X é igual a quem? A 18 dividido por 2. Quanto é 18 dividido por 2? X igual a 9. Então, 18 menos 2 vai dar 16 aqui. E aqui, 27 mais 1 vai dar 28. Se eu observar do 4 para o 16, houve a multiplicação por 4. Se eu observar do 7 para o 28, houve a multiplicação por 4. Então, mantendo a constante de proporcionalidade aqui. Continuando então, nós temos aqui um exemplo C e um exemplo D, que trazem perspectivas diferentes dos outros dois. Na letra C, as transversais se cruzam. E isso eu tenho que cuidar e chamar a atenção que quando eu vou montar a razão, eu vou ter que montar a razão utilizando as medidas da transversal em si. Então, essa transversal que eu vou chamar de T, ela tem as medidas 2x menos 1, e a outra medida é essa aqui embaixo, 4x menos 1. O que normalmente acontece é o aluno fazer automaticamente isso aqui, ó. Não pode, certo? Porque daí vocês vão estar trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Tem que seguir a transversal. Então, o 2x menos 1 está para o 4x menos 1, assim como o 6 está para 24. Multiplicando os meios pelos extremos, o 24 multiplica o 2x, dá 48x. O 24 multiplica o menos 1, dá menos 24. De modo semelhante, o 6 multiplica o 4x, dá 24x. E o 6 multiplica o menos 1, dá menos 6. Correto? Organizando a equação,
nós teremos então 48x menos 24x é igual a quem? Menos 6 mais 24, certo? 48 menos 24 dá 24x. Menos 6 mais 24 é igual a quem? É igual a 18, certo? Que eu posso dividir ou manter o resultado na forma de fração 18, 24 avos. Como tanto 18 e o 24 aparecem juntos na tabuada de 6, eu vou simplificar isso aqui tudo por 6. Ficando então o valor de x, que é a razão de 3 quartos. A medida de x, então, é igual a 3 quartos. Nesse exemplo da letra D, esse 30 que eu coloquei aqui, ele representa toda a medida, desde esse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo. Então, para eu poder trabalhar com isso aqui, eu preciso saber também quanto mede a distância daqui de cima até aqui embaixo. Para isso é simples, eu vou fazer então 6 mais 14, que é igual a 20. Então, eu vou colocar assim, x, que é a medida do segmento de cima, está para 30, que é a medida de todo o segmento, assim como, quem é que é o de cima aqui? O 6. Assim como 6 está para a medida do segmento todo, que é 20. Multiplicando os meios pelos extremos, 20 vezes x, 20x. 30 vezes 6, 180. Podemos cancelar o zero aqui e o zero aqui. E aí o 2 passa dividindo. Então, x é o resultado de 18 dividido por 2, aonde x é igual a 9. Ok? E para finalizar a parte do Teorema de Tales, eu trouxe aqui uma aplicação do Teorema de Tales numa situação do dia a dia. Um terreno foi dividido em 2 lotes, lotes 1 e 2, por um muro construído paralelamente às ruas Fazão e Tucanos, conforme representado no esquema ao lado. Qual a medida x da frente do terreno 2? Então, aqui nós temos um lote de terra que fica entre as ruas das Araras, da Siriema, do Tucanos e do Fazão. Essa medida aqui, essa representação aqui, é a construção de um muro que divide quem? Que divide os 2 lotes. Um lote tem 14 metros de fundo e 16 metros de frente. O outro lote tem 7 metros de fundo e x metros de frente. Quanto mede a frente desse lote 2 aqui? Então, eu posso trazer esse esquema aqui das ruas para um feixe de retas paralelas. A rua Fazão é a primeira reta paralela que eu tenho aqui. O muro é a segunda reta paralela que eu tenho aqui. E a rua Tucanos é a terceira reta paralela que eu tenho aqui. Aqui embaixo passa a rua Siriema, onde eu tenho 14 como primeira medida e 7 como segunda medida. Aqui na frente, transversalmente, passa a Rua das Araras, onde eu tenho 16 metros e x metros. Como as transversais são essas duas aqui, eu vou montar a proporção assim, ó. 14 está para 7, assim como 16 está para x. E vou multiplicar os meios pelos extremos. 14 vezes x é igual a 14x. E 7 vezes 16 é igual a 112. Para isolar o x, que é a medida da frente do lote 2, o 14 passa dividindo. Então, x é igual a 112 dividido por 14. Quanto dá 112 dividido por 14?
vai dar 8. Ou seja, a frente do terreno do lote 2 tem medida de 8 metros.